Boa tarde, então, pessoal, iniciando agora aqui a nossa semana de trabalhos dentro da paleontologia. Estou aqui esperando os colegas conectarem, que eu acabei de autorizar algumas solicitações. Espero que todos vocês estejam bem e vamos trabalhar mais um pouquinho, né? Semana passada, nós discutimos um tema que é um tema bem do início, né, da história evolutiva. Então, eu coloquei no módulo da semana passada duas aulas para vocês, versando sobre a temática da evolução da vida, da origem da vida e a irradiação dos metazoários, né? Então, aquele comecinho ali, naquela passagem para o Fanerozoico, o que estaria acontecendo. Daqui até o final das nossas aulas, a gente vai dar uma olhada ao longo do tempo, quais seriam os principais pontos paleobioevolutivos, tá? Então, hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o Paleozoico, e dentro do Paleozoico, na aula de hoje, nós daremos ênfase aos invertebrados. E eu vou explicar o porquê que nós faremos isso, tá? Nas próximas aulas, a gente já vai passar para o Mesozoico. Na próxima aula tem um debate, mas na outra aula a gente vai passar para o Mesozoico. E aí a gente vai dar uma ênfase aos grandes vertebrados, os grandes tetrápodes, tá? Aí nós vamos fazer mais uma intercalação, né, com uma atividade prática, remotamente. E aí na outra aula a gente vai para o Cenozoico. Então, a gente vai dividir as próximas, né, as nossas próximas aulas em alguns acontecimentos que tenham ocorrido dentro aí do Paleozoico, que é o mais inferior, do Mesozoico, que é o intermediário, e o Cenozoico mais recente. Por falar nisso, se vocês forem consultar lá no Canvas, eu disponibilizei agora, acabei de disponibilizar, para falar a verdade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só ver se está nas duas disciplinas. Essa é o ICEMP. Deixa eu ver a 32606. A carta cronoestratigráfica, tá? Tá aqui, já dá para eu... cadê? Aqui, não é essa. Deixa eu compartilhar para mostrar para vocês a coluna, para que vocês possam, né, acompanhar quando estivermos falando, sempre que vocês quiserem, para ter um acesso rápido, né, para que a gente possa acompanhar aí essa parte de idades e datas e nomes. Então, o que eu fiz, né? Eu havia mencionado na aula passada que eu faria e acabei colocando só agora, mas está em tempo ainda, agora que estamos andando com a nossa disciplina. Então, se vocês forem lá no Canvas, estou compartilhando aqui para mostrar, tá? Tanto na disciplina ICEMP, do código ICEMP, como para os matriculados na disciplina FACIP, que é o outro código, as duas. No primeiro módulo, nós tínhamos apenas o plano de ensino preliminar, não é mesmo? Agora, eu coloquei mais um arquivo aqui próximo aí ao plano de ensino preliminar e coloquei no primeiro módulo para que seja de fácil acesso, certo? Aqui tem o PDF da coluna do tempo internacional. Essa é a versão de 2017, as próximas versões que nós temos não mudam ou muito, tá? Nós temos até a versão de 2020, mas é a mesma, não temos muitas alterações para a atualidade. E aí, ela segue, deixa eu só tentar centralizar melhor aqui, ó. Ela tem continuidade, né? Porque ela apresenta toda a
o Fanerozoico e os eons anteriores ao Fanerozoico. Então, a leitura deve ser feita empilhando este bloco sobre o do meio, né? Ou então você pode pegar este bloco aqui do meio, né? Ou do Fanerozoico com o Paleozoico, colocar aqui embaixo para pudesse ficar. Mas como não cabe, eles apresentam dessa forma. Então, como que a gente faz a leitura, né? Nós temos aqui, então, o éon, a era e os períodos, tá? E dentro de alguns períodos vão apresentar épocas, certo? Esses nomes aqui, que são os andares, não precisam se preocupar, tá? Que isso é muito, muito específico. E, além disso, a gente vai ter aqui a idade em milhões de anos. Então, os dias atuais, a parte mais recente, ela está dentro aqui do Cenozoico, aliás, dentro do Fanerozoico, Cenozoico, né? E é o Holoceno. Então, se vocês olharem aqui, se vocês virem, não tem como deixar maior? Acho que não. Já sei como eu vou deixar maior. Aqui, no meu... Aqui eu consigo deixar um pouco maior, porque é ruim de olhar, né? Mas é o mesmo documento que tá lá, é o que eu coloquei aqui, tá, pessoal? Então, se vocês olharem, né, o Holoceno é a atualidade até os 11.700 anos. Por que está 0.0117? Porque, na verdade, todos esses números que aqui estão expressos em MA, que é milhões de anos. Então, é 0,0117 milhões de anos, que é o equivalente a 11.700 anos. E assim a gente vai, né, descendo aqui, caminhando cada vez mais na linha do tempo profundo. Então, a gente, dentro do Cenozoico, vai ter, né, um agrupamento que a gente chama de Paleógeno, um outro agrupamento que a gente chama de Neógeno e um outro agrupamento que a gente chama de Quaternário. Mas as épocas, né, a gente vai chamar de Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno e Holoceno. E dentro do Holoceno, mais recentemente, mas ainda não está na carta geológica, né? A gente tem aí algumas considerações referentes ao Antropoceno, tá? Mas ainda não consta nas cartas, tá? E está em discussão. Antes do Cenozoico, a gente vai ter o Mesozoico. Então, o Mesozoico a gente tem o Cretáceo, que é o mais próximo dos dias atuais, né? E embaixo aqui do Cretáceo, a gente teria o que tá aqui, ó, Jurássico e Cretáceo, tá? Então, é só pegar esta coluna do meio aqui, colocar aqui embaixo, que a gente continua voltando no tempo, certo? E, anteriormente ao Triássico, Jurássico e Cretáceo, nós vamos ter todos os períodos que são os períodos referentes à era paleozoica. Então, o que está mais no tempo profundo, né? Mais antigamente ainda teria aqui, ó, Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano. Na aula passada, nós trabalhamos essa parte aqui, ó. No intervalo de tempo do Cambriano, tudo que é esse intervalo de tempo aqui do Cambriano até anteriormente aqui, ó, finalzinho do Proterozoico, na aula 2, né? Aqui, de 600, Ediacarano. Então, dos 600 milhões de anos até os 545 milhões de anos, aqui nessa passagem daquilo que a gente chama de pré-cambriano para cambriano, ok? E aí, obviamente, né, que nós falamos um pouco também na aula passada sobre o Arqueano, que foi um pouco aí lá na época que nós estávamos falando dos estromatólitos. Então, na aula 1, sobre a origem da vida, a gente estava posicionado no comecinho.
Então, agora, o que nós vamos fazer? A gente vai caminhando, né? E tentar contar em 15 semanas, e algumas poucas, né? Um pouco menos aí que tá faltando, umas 10 semanas restantes, os nossos 4,5 bilhões de anos de evolução, certo? Dá para falar de tudo? Não, obviamente que não dá para falar de tudo, mas a gente vai pontuar questões que são grandes saltos evolutivos, tá? Então, um primeiro grande salto evolutivo foi esse arranjo aí na organização da vida multicelular dos metazoários, tá? E hoje eu vou apresentar para vocês um próximo salto evolutivo exemplificado por aquilo que a gente chama de invertebrados paleozoicos, tá? A gente vai falar um pouquinho aí naquilo que eu tô chamando aqui dos invertebrados paleozoicos. Então, o módulo dessa semana, estamos aqui. Vida no Paleozoico. Vamos dar exemplos dos invertebrados. Aqui não são só braquiópodes, tá? Eu escolhi 2 grupos, depois eu vou arrumar essa edição aqui. São os braquiópodes e os trilobitas, tá? E teremos um próximo fórum para esta semana, certo? Alguma dúvida, pessoal? Relembraram como que a gente faz essa leitura da coluna do tempo? Coluna do tempo, na forma como eu apresentei ali da carta cronoestratigráfica, ela tem muita informação, né? Muita informação. Mas é só para vocês o que vocês precisam ou o que vocês podem fazer, né? Consultar aquele arquivo no momento em que a gente estiver trabalhando os períodos, as eras. Então, eu comentei na aula passada a explosão cambriana da vida. Putz, onde é que está o cambriano? Ah, tá, é o comecinho do Fanerozoico. É só para se posicionar para que a gente possa entender em que momento que nós estamos. Hoje, eu estou abrindo um módulo para falar um pouco de alguns exemplos de invertebrados que ocuparam os mares do Paleozoico. Por quê? Porque primeiro a gente vai falar do Paleozoico como um todo, depois do Mesozoico, depois do Cenozoico, que é o mais recente, certo? Com alguns destaques. Por que hoje eu vou destacar os invertebrados? Será que é porque só tinha invertebrado? Não, na verdade, nesta época do Paleozoico, e se a gente for ver o Paleozoico, vai, né? Desde ali do Cambriano até... Deixa eu diminuir aqui que fica mais fácil. Eu não sei se eu tô compartilhando, acho que eu parei de compartilhar. Não, tá compartilhando. Então, vai aqui, ó, desde o Cambriano até o Permiano, certo? Então, eu tenho Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Todos esses nomes aí para a gente se ambientar. Então, será que é porque só tinha invertebrados? Não. Eu já tenho algumas plantas muito bem desenvolvidas aí ao longo de todo o Paleozoico. Eu já tenho grupos de vertebrados também, né? Desenvolvido aí ao longo do nosso Paleozoico. Mas hoje nós vamos falar especificamente da ênfase dos invertebrados com base em 2 grandes grupos, que são grupos guias dentro da paleontologia, porque na próxima aula, quando a gente for falar de um grande evento, que é a conquista do ambiente terrestre, eu vou ter que voltar um pouquinho na linha do tempo, né? E nós vamos dar a ênfase da conquista acontecendo a partir dos tetrápodes, mas a gente vai ver a ajuda das plantas e tudo o que aconteceu nesse momento, tá? Então, hoje, eu vou dar um zoom aí, a nossa análise vai ser nessa parte só dos invertebrados, mas não é porque só tinha invertebrados, não é isso, certo? Então, em que contexto paleobiológico nós estamos? Nós estamos no ambiente marinho, porque ainda a vida
ela está diversificada no ambiente marinho e nós estamos em que tempo, né? Falando aí no tempo do Paleozoico, principalmente do Paleozoico mais basal, do Paleozoico mais inferior, certo? Aí vocês vão lá, cadê? Aqui. E vão descobrir que o bate-papo de hoje é com relação a trilobitas e braquiópodes. Deixa só eu ver se eu encontro aqui, sem passar para vocês, eu só quero as fotos. Deixa eu pegar a minha aula, obviamente sem passar tudo, né? Não tá aqui, ó, que beleza. Tem de tudo por aqui. Sim. Cadê vocês? Vou compartilhar. Aqui. Então, só para que vocês se lembrem, né? Quem são esses caras que eu vou tratar lá na aula gravada? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a biologia invertebrados. Esses caras aqui, tá? Então, a gente vai falar sobre os braquiópodes e os trilobitomorfas. Os trilobitas, eles são filogeneticamente relacionados aos artrópodes, certo? Então, eles são verdadeiras baratas do mar, né? Se formos falar em termos genéricos. Foram muito diversificados e constituem um grupo exclusivamente fóssil. Nós não temos nenhum trilobita vivente até os dias atuais. Por quê? Porque eles se extinguiram numa grande extinção que aconteceu, que marca exatamente a passagem do Paleozoico para o Mesozoico. Tá? Então, é a grande extinção do Permiano, né? A passagem do Permo-Triássico, ela é marcada por uma grande extinção em massa que dizimou este grupo aí dos trilobitas, certo? E os braquiópodes sobreviveram? Mais ou menos, né? Sobreviveram sim. Nós temos grupos viventes até os dias atuais, porém, houve um grande declínio nessa mesma extinção. O grupo sofreu, porém, acabou resistindo aí. Então, vocês vão conhecer as afinidades, as curiosidades, as características gerais e a paleoecologia, tá? Então, a gente sempre discute o que significa ter uma alta diversidade, né? Olha aqui, ó, os trilobitas novamente, né? Extintos, porém nunca esquecidos, tá? Mas antes disso, nós temos aqui um quadro de diversidade para os braquiópodes, certo? E esse quadro de diversidade mostra exatamente o grande sucesso evolutivo que eles tiveram ao longo aí da evolução, tá? Então, são dois grupos de exemplos, por que eu escolhi esses dois grupos para trabalhar, né? Porque, na verdade, são grupos que a gente não vê muito, não fala muito na parte da biologia mesmo, né? Na zoologia, tá? A gente não dá muita ênfase, porque eles comparecem com maior ênfase na parte aí da paleonto, por terem sido grupos muito paleozoicos. Eles foram altamente diversificados ao longo do Paleozoico. Então, todas as características gerais e principalmente a paleoecologia, tanto dos braquiópodes como dos trilobitas, aqui está discutida na aula que eu apresentei ali na videoaula gravada para vocês, tá bom? Depois deem uma olhada, assistam com atenção para que vocês possam
compreender um pouco melhor como que estava aí a vida lá no Paleozoico, em termos de invertebrados marinhos, certo? Uma outra aula que eu trago para vocês aí, interromper o compartilhamento. Uma outra aula que eu trago para vocês, a aula 2, vai falar sobre as faunas evolutivas, certo? Então, é um tema bem interessante, é um tema geral, é um tema de padrões evolutivos, tá? Eu coloquei ali para que a gente possa vertebrados marinhos, como que é essa questão, considerando os mares do período do Paleozoico, né, da era paleozoica, considerando e durante todo o tempo do Cenozoico. Tá? Então, é uma aula que apresenta as principais tendências evolutivas, as principais relações ecológicas, tá? Como que funcionava, o que veio antes, o que veio depois. Altamente complexas da maneira como a gente conhece hoje, ela nem sempre foi assim. Então, nós temos aí o histórico evolutivo que eu apresento na aula que eu chamei de faunas evolutivas. Tá lá, tá? Só para lembrar, né? E contextualizar. Então, temos os dois grandes grupos fósseis, as faunas evolutivas e um fórum para esta semana. Então, vamos dar uma olhadinha, eu mexendo no mouse, mas o meu mouse está desconectado. Vamos dar uma olhadinha no fórum desta semana. Vamos compartilhar novamente. Para essa semana, eu coloquei um fórum bem direto, uma pergunta bem direta, que vocês podem responder com base na aula passada, nos tópicos da aula passada e nos tópicos dessa aula. Aqui, ó. Podemos notar mudanças nos padrões ecológicos nas faunas de invertebrados marinhos ao longo do Fanerozoico? Sim, obviamente que sim, porque a evolução está em curso, a evolução não para e nós temos mudanças. Agora, eu quero que vocês apresentem ou discutam ou coloquem no fórum algumas dessas mudanças que vocês compreenderam que aconteceu. Por exemplo, né, na aula passada, para quem teve condição de assistir a aula passada, nós tínhamos lá a questão do oxigênio, né? O que o oxigênio produziu ou proporcionou ou facilitou de mudança que acontecesse no ambiente, né? E qual é a origem dessa oxigenação atmosférica? Então, isso está na aula. Isso é uma mudança ambiental que acabou possibilitando uma mudança de um padrão ecológico, que é a diversificação biológica. Tá? Então, esse é um ponto que vocês podem desenvolver. Um outro ponto que vocês podem desenvolver é o aumento da complexidade na biodiversidade, tá? O aumento da infaunalização que ocorre num determinado momento, isso está na parte da aula 2, certo? Nas duas aulas, nas duas partes, eu apresento um pouquinho, das duas eu apresento um pouco sobre a questão da predação, né? A predação, ela existe
desde da irradiação dos metazoários, né? Se vocês puderem lembrar das duas últimas faunas altamente diversificadas, né? De Cheng Jiang e o Folhelio Burgs, já tínhamos, né? Topo de cadeia, nós já tínhamos ali animais que sugeriam ser consumidores secundários. Então, a predação ela já existe desde o início ali, em que as cadeias tróficas já estavam se moldando da maneira como é hoje. Na verdade, para os dias atuais, o que a gente acaba observando é um aumento da complexidade em cada nível trófico, mas os níveis tróficos já existiam, tá? Então, isso é um fator que vai ser discutido na aula 2, que eu coloquei do módulo desta semana, em relação às faunas evolutivas, e é um outro ponto que vocês também podem desenvolver no fórum dessa semana. Certo? Agora eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida, né? Dúvida, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou tentar, eu vou ver se essa aula gravada, se ela vai ser disponibilizada. Eu tive alguns problemas aqui na RNP, mas já entrei em contato com os técnicos, né? Aparentemente a conexão resolveu, mas a semana passada a conexão com a UFA estava muito instável. Nós tivemos reuniões que foram canceladas também, que a gente trocou de plataforma na última hora. Mas assim que, se for rápido, né, eu tento atualizar lá para vocês o Canvas, para que vocês se lembrem, né, de por onde ir, tá? Nessa discussão. Então tá tudo compreendido, é só dar uma olhadinha lá nas aulas e discorrer sobre o tema no fórum. Não se esqueçam de entregar, tá? Tô abrindo o fórum 4 essa semana, fecha na próxima quarta-feira. Tranquilo? Deixa eu fazer a chamada. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, utilizem o chat, pode abrir o microfone, fiquem à vontade, por favor, tá? Aparentemente tá tudo sem dúvida, né? Deixa eu ver aqui como que nós estamos. O pessoal está escrevendo no chat. A Camila pediu para avisar que não... Ah, tudo bem, Jones, está avisado. Tranquilo. Deixa eu fazer a chamada aqui, olha. Bernardo e Bruno. Camila, Ducati e Eduardo. Vamos ver. Bernardo, Bruno, Ducati, Eduardo, todos presentes até o momento. Ilane, Luiz Felipe, Nicole. Ilane, Luiz Felipe, Nicole. Só a Ilane. Opa, mas nós estamos em agosto. Aqui. 25, não, hoje é 18. Aqui, 18. Tá certo. Patrícia, Virgínia, Vitor e Vitória. Patrícia, Virgínia, Vitor não está? Deixa eu achar o Vitor aqui, não. Vitória sim, então Vitor hoje não está. Capaz que ele não esteja frequentando mesmo. Deixa eu pegar outra turma. Leonto aqui, vamos lá. Então, a Camila Mogami teve problema para entrar. Deixa eu só colocar aqui no agosto. Dione está aí. Gabriela. Peraí, 18. Gabriela Ganzelli, Gabriela Larissa.
Gabriela Larissa não está. Gíulia, também não. Larissa. Gíulia. Gustavo Cruz, Gustavo Santos e Humberto. Só Humberto, os Gustavos hoje não vieram. Então vamos lá. Gustavo. Isabela, Jade, João Vitor. Jade, João Vitor. Karen, Matheus, Sofia e Thaís. Ah, tá. Entendi. Tá tendo evento do PET agora. Tudo bem. Aí a Sofia. Sofia também tá participando. Como que você faz, Sofia? Você escuta os dois ao mesmo tempo? Gente do céu. É muito link, né? Vamos falar a verdade? Já foi. Aqui o Matheus não está. Sofia, Thaís. Thaís, eu não vi a Thaís. Tá aqui. Achei a Thaís. Não, então tranquilo. É porque também é rapidinho aqui, né? Não sendo a hora de você falar lá, tá tudo certo, Sofia. Vamos salvar. Bom, pessoal, por hoje é isso que eu tenho, tá? Para vocês. Bom resto de semana, boa semana de trabalho. Espero que vocês consigam aproveitar um pouco do conteúdo, tá? É um conteúdo super bacana, mas eu não tenho como falar diferente, né? A área que eu mais atuo, que eu me dedico é, de fato, a paleontologia. Apesar de tantas disciplinas que eu dou, eu trabalho mais com a paleonto, tá bom? Na próxima semana, então, façam o fórum se vocês tiverem dificuldade.